Vamos falar agora de economia, porque o Tesouro Nacional rejeitou a proposta do consórcio de bancos para um empréstimo de 20 bilhões de reais para os Correios. A gente lembra que a estatal está com muitos problemas, um rombo fiscal que está tentando resolver. E o Tesouro rejeitou porque considerou a taxa de juros oferecida de 133% do CDI como muito alta para um crédito que tem garantia do governo, que tem a garantia do Tesouro Nacional. Em forte crise financeira, a partir de agora, os Correios irão levar uma contraproposta para o banco e aguardar para ver se essas instituições aceitam novos termos, juros menores, talvez. E também o que a gente acrescenta aqui, é que é uma notícia que saiu agora há pouco no Jornal Globo, da repórter Thaís Barcelos, é que essa rejeição também levanta novamente a possibilidade do próprio Tesouro, cofre do governo federal, injetar dinheiro nos Correios sem precisar de empréstimo dos bancos. Aí eu quero chamar a Denise para comentar esse assunto e para tentar entender. Denise, rejeitar uma proposta de empréstimo porque tem juros muito altos, mas no lugar disso, dar aporte, colocar o aporte do Tesouro na estatal, faz sentido? Seria melhor para o governo gastar o dinheiro do que autorizar o empréstimo? Olha, eu acho pior, Vitória, que seja feito esse aporte de recursos. Em princípio, o governo não quis dar o endosso para esse empréstimo, porque o custo é muito elevado, seriam 20 bilhões de reais, e há dúvidas quanto ao processo de reestruturação pelo qual os Correios estão passando, com demissão voluntária, fechamento de agências deficitárias, vendas de imóveis, tentando se reestruturar também as condições de mercado para buscar maior eficiência no trabalho, na concorrência hoje, que é muito forte, através do e-commerce, mas o aporte de recursos eu acho uma situação muito mais delicada, porque vale lembrar que o governo, naquele relatório bimestral de receitas e despesas, já aumentou o bloqueio de despesas deste ano, prejudicando outras áreas de governo, prejudicando ministérios e alguns projetos. Foi um bloqueio da ordem de 3 bilhões, porque está prevendo um déficit maior das estatais e déficit que vai ficar maior exatamente pelo rombo das contas dos Correios. Então, isso já vem afetando as contas públicas, a gestão das contas públicas no fechamento deste ano. Qual seria o aporte de recursos para poder viabilizar emergencialmente as operações dos Correios? Eu acho uma situação muito delicada. Você sabe das críticas que o governo atual tem em função da forma como tem administrado as estatais, que elas vêm no vermelho, com exceção daquelas que são mais lucrativas, como Petrobras, que não entram nesse balanço geral, não é? E ele endossar mais recursos para os Correios no momento em que ele está brigando para fechar as contas e cumprir a meta, eu acho que pegaria muito mal. Pois é, e Jesualdo Almeida, falta transparência em todo esse processo, falta informação para a gente, para saber de que forma esse rombo aconteceu, por quantos anos, quem são os responsáveis. Será que isso não vai ser investigado? Eu até levantei uma bola aqui essa semana, vamos ter que fazer uma CPMI dos Correios, Jesualdo? Falta gestão. Se nós levarmos em consideração que em 2020 e 2021 os Correios fecharam no azul, de 2022 até 2025 o aumento é gradativo, é exponencial em relação ao prejuízo, só nesse primeiro trimestre de 2025 o prejuízo passa de 4 bilhões. Não é possível. Isso é gestão. E se os Correios são mal geridos, levando em consideração que hoje existem outras empresas particulares que podem desempenhar o mesmo papel que os Correios fazem, e o fazem com mais qualidade, inclusive, principalmente na entrega de produtos, quando esses produtos são vendidos pela internet, está chegado na hora de repensar o papel dos Correios. Se eles devem ter esse monopólio como tem, e se eles precisam ou não ser privatizados, ou pelo menos geridos de uma forma diferente, alheios a essa interferência política que gera esse rombo cumulativo e exponencial ao longo desta última gestão, curiosamente, desse governo. Denise, você acredita que as estatais estão enfrentando essa crise também por falta de má gestão ou são outros problemas? São problemas de gestão mesmo, e inclusive quando você citou essa questão de fazer uma CPMI para investigar os Correios, eu falava da posição dos governos do PT em relação às estatais, exatamente por causa disso. Quando elas apresentam novamente saldos negativos nos balanços, prejuízos, isso não se remete ao passado, a desvio de recursos, é o que tem na memória.
né, o que se tem na memória. Mas houve-se uma gestão política de início, houve uma mudança no comando dos Correios recentemente, a partir daí que se lançou esse programa de reestruturação. Agora, os Correios, nos últimos anos, também sofreram as consequências da taxação das compras internacionais, aquela chamada taxa das blusinhas. Isso provocou um prejuízo confirmado em balanço bastante relevante. E os Correios não têm conseguido se ajustar a essas regras de mercado. O Gesualdo colocou de uma forma muito correta isso, falta adequação. Então, talvez parcerias com o setor privado, tem toda a discussão do papel social dos Correios, um país do tamanho do Brasil, todo o que ele leva a correspondência aos locais mais distantes do país. Talvez uma gestão ou uma legislação, não uma privatização, pudesse garantir esse serviço sem maiores consequências, mas um gerenciamento adequado passa por uma reestruturação, sem dúvida, no campo comercial.